4, falava do Senhor em Gênesis 4, e eu quero tentar trazer essa palavra do Senhor hoje rapidamente. Eu já peço perdão um pouquinho hoje foi um culto um pouco diferente de novo, teve uma formatura, né? Teve os avisos antes, mas eu acho que tudo é motivo de a gente se alegrar, né, irmãos? Quem está feliz aí? Amém? Olha que bonito o prédio que o Senhor tem nos dado. Olha esse altar aí que os irmãos construíram ele em 1 dia e meio, 2 no máximo. Olha tudo que tem sido feito aí, é um motivo que a gente pode se alegrar, né? E dizer: Senhor, muito obrigado. Mas não é essa a nossa motivação, não pode ser essa a nossa motivação. A motivação sempre tem que ser o Senhor. Quero ler com vocês Gênesis 4, no versículo 13 em diante, que diz assim: Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Versículo 8: Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou tutor do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Até aí, amém? Irmãos, eu ando ultimamente um pouco refletindo sobre a minha vida, sobre a minha conduta como marido, como filho de Deus, como amigo, como pastor. E uma das coisas, como membro dessa igreja, que também sou membro dessa igreja, e eu quero falar nessa noite sobre 5 coisas que destroem uma pessoa, 5 erros de Caim, que talvez estão dentro de nós, dentro do meu coração, como marido, como pai, como filho, em tudo. 5 coisas que destroem. E eu tenho percebido em mim, nas minhas atitudes, durante algumas coisas, e você pode perceber talvez em você, alguns indícios de ingratidão. Algumas vezes, muitas vezes eu me pego sendo ingrato para com Deus. Exemplo, reclamando talvez da correria dos meus filhos dentro de casa, sendo que tem muitos filhos que não podem correr. E eu me torno um ingrato, não é verdade? A gente vê todo dia na TV crianças, ainda deu essa semana no Jornal do Almoço, uma criança que era sadia, e agora ela não pode mais caminhar, não pode mais correr, não pode fazer mais nada. E às vezes eu me pego reclamando da Valentina, do Arthur, e Deus falou comigo: você é um ingrato. Outras horas o Senhor falou comigo de que a minha brabezinha, a minha ira, eu vi o meu jeito iracundo de ser, ficar chateado, brabinho, é outro indício que eu tenho em mim, que é essa situação. De vez em quando a gente fica bravo. Quem é que não fica bravo? Até Moisés, a Bíblia diz que era um homem muito manso, não houve outro homem tão manso quanto Moisés, e um dia ele se irou, e a Bíblia diz: irai-vos, mas não pecais, não pequeis, né? Jesus disse isso. E eu me pego às vezes irado. Você já se pegou irado de vez em quando em alguma situação? Outra situação que o Senhor falou comigo é a questão de matar os sonhos das pessoas. Matar os sonhos, acabar com os sonhos das pessoas. E muitas vezes, matar os sonhos das pessoas não significa dizer para elas não. Às vezes é dizer para elas um sim. Dizer para elas: não, acho que pode. Quer ver um exemplo? A pessoa às vezes quer se separar. E o sonho de Deus para essa vida, para esse casamento, que esse casamento seja frutífero, lindo para o Senhor. Mas eu, querendo coisas convenientes para a igreja, para mim, sei lá, eu digo: não tem problema isso. Eu acabo com o sonho de uma família que Deus tem para aquela família. Ou para um filho. Deus tem um sonho para o seu filho. Não, isso não tem problema olhar. Isso não tem problema fazer. Eu estou matando, assassinando uma pessoa. Estou entregando talvez uma arma na mão dela, de um filho, dizendo: não, isso não tem problema não, filho. Pode fazer. Estão me entendendo? E depois de tudo isso, o Senhor disse para mim: sabe qual é o pior problema de tudo isso? Que você é um crente e você é um mentiroso.
Você é um pastor e você é um mentiroso. Você é um pai de família e você é um mentiroso. Você é um ministro de louvor, você canta, você dança, você dizima, mas você é um mentiroso. E eu disse: Deus, tem coisa pior que isso, o que eu mereço? E Deus disse: tem. E nós vamos ver o que é pior do que isso, irmãos. Nas 5 características. Domingo passado a gente falou sobre aliança, quem lembra? A gente falou sobre aliança, Noemi, Ruth, né? Sobre trabalho, sobre perseverar. E que no final de tudo a bênção veio, que era Boaz, chegou para Ruth, lembra? Na terça-feira nós falamos sobre, aqui no Tadel, sobre... A gente esquece rápido, né, irmãos? Sabe por que a gente esquece rápido? Porque a gente não pratica aquilo que a gente ouve. Quando a gente pratica o que a gente ouve, a gente não esquece. A gente falou sobre alma, sobre as nossas vontades. E a minha aliança com Deus sempre vai implicar na minha vontade, na minha alma. Toda vez que eu tiver uma aliança, Deus, eu quero mudar. A minha vontade não vai ser às vezes de mudar. Mas eu preciso ter uma aliança com Deus. E hoje eu quero ver com você. Obrigado, querido. Muito obrigado, Leandro. Hoje eu quero ver com você, irmãos, algumas características deste texto aqui que está em mim e você. Naquele dia, nesse grande dia, você consegue imaginar comigo Caim indo para um culto e voltando de um culto? Porque Caim foi fazer uma oferta ao Senhor. Caim e Abel. E eles estavam indo cultuar ao Senhor, entregar algo para o Senhor. Coisas que eu e você deveríamos vir aqui hoje fazer algo. Entregar uma oferta para o Senhor. E não pedir algo para o Senhor. A igreja ela andou se modificando o pensamento. Nós viemos à igreja para pedir e não para ofertar algo para o Senhor. Qual é o melhor sacrifício que eu e você, a oferta que eu e você poderíamos dar para o Senhor? Bate no peito e diz: eu mesmo. Pode bater e dizer: eu mesmo. O Senhor quer a mim e quer a você. O Senhor quer a nós. O Senhor quer, até um provérbio que diz: filho meu, dá-me o teu coração. O Senhor quer mudar a nossa história. Na verdade Ele já mudou. O problema, irmãos, é que nós não nos entregamos por completo. Nós não nos oferecemos por Ele por completo. Nós barganhamos com Deus. Nós dizemos: Deus, eu até faço, mas se vier algo. Eu até quero, mas sabe, Senhor, se tiver algo, eu vou fazer. Isso é uma mentira, irmãos. Isso é ser ingrato. Por que que Deus não aceitou a oferta de Caim? Eu vou passando assim para você entender. Por que que Deus não aceitou? Você entende que Deus não aceitou a oferta de Caim? Não. Deus não se agradou. A Bíblia não diz que Deus não aceitou a oferta dele. A Bíblia diz que Deus não se agradou da oferta. E por que Caim ficou tão brabinho assim? Por que Caim de uma hora para outra ficou doido com Deus? Se Deus não disse: eu não quero saber da tua oferta, meu querido, vai-te embora. A Bíblia só diz que Deus não se agradou, e se agradou da outra. Por que que nós ficamos assim às vezes, irmãos? Por que que nós normalmente ficamos assim? Ficamos diferentes, indiferentes ao Senhor. Se Deus não disse nada para nós, então eu saio desse templo e desse prédio e volto no domingo da mesma forma. Eu quero levar você nessa noite a refletir algumas coisas que nós, como membros que viemos nessa noite aqui, como pessoas que querem ouvir a palavra de Deus, às vezes vamos entrar aqui e sair como Caim, da presença do Senhor, porque normalmente a gente vem pensando: não, hoje à noite o Senhor vai estar lá. Hoje à noite, enquanto o pastor pregar, eu vou ver com meus olhos espirituais uma labareda de fogo naquele canto, ou um trono do outro lado, e Deus vai falar. Deus fala, irmãos, com aqueles que se oferecem para Ele. Diz: Senhor, estou aqui, faz comigo o que você quiser, amém? Uma das coisas que Deus falou comigo, que Ele não se agradou da oferta de Caim, irmãos, é que Deus não pode ser comprado por qualquer oferta. Nós não podemos barganhar com Deus qualquer coisinha, não. Ah, Deus, quem sabe um dia, se tu mudar a minha esposa, eu vou te servir. Se o meu marido parar, quem sabe eu vou fazer. Isso é barganha, irmãos. Deus quer mudar a sua esposa, mas quando mudar a sua esposa, Ele vai te usar para mudar a tua esposa. E vice-versa. Deus quer mudar os seus filhos, mas Ele quer nos usar para mudar os nossos filhos. E nós queremos dar uma oferta para Ele, para que Ele faça algo. E isso está errado. Nós precisamos nos ofertar ao Senhor. E deixar que as pessoas vejam Ele em nós. E vejam a mudança nas pessoas depois.
Amém? Glória a Deus. A oferta, irmãos, normalmente, se você vai fazer uma oferta aqui, em valores, e quando eu falo de oferta na Bíblia, entre eu e você, mas agora eu vou falar de valores. Normalmente, a oferta está ligada ao coração da pessoa. Se o meu coração é bom, é feliz, se alegra no Senhor, não tem problema nenhum em pegar todo o salário, chegar aqui e estou entregando para ti, Senhor. Mas se eu tenho alguma coisa ainda presa em mim, se eu for botar R$1 aqui dentro, já vai me custar. E isso tem tudo a ver com o coração. Por que tem pessoas que dão casa, dão carro? Por que tem pessoas que chegam assim, Senhor, estou entregando meu filho para ti, pode fazer dele o que quiser. Estou entregando o meu ministério, estou entregando a minha vida. E tem outras que não conseguem, porque tem a ver com o coração. Se você ainda não consegue se ofertar, irmãos, jamais você vai conseguir dizer assim, eu vou dar isso para alguém, vou fazer aquilo. Normalmente a gente faz barganhando algo. E é assim com Deus que a gente faz. É assim que a gente age diante de Deus. A gente quer barganhar. Vou ofertar algo para receber outra coisa em troca. E Deus não aceita qualquer tipo de oferta. Deus precisa de nós, Ele quer que a gente se oferte. As primícias de Abel, irmãos, era a parte mais preciosa de algo. As primícias, as primeiras coisas. Era algo mais precioso. O que você tem de especial? Seu, importante, seu. Eu não estou falando nada de material, seu. Que você possa dizer, Senhor, pega que é teu. Pega que é teu, estou te entregando. E eu oro, irmãos, nessa noite para que haja um destravamento no mundo espiritual na nossa vida. Que haja um destravamento no mundo espiritual, que você escute a palavra, não olhe para mim com olhos carnais, mais uma palavra do Márcio, do pastor Márcio, meu amigo. Não, olhe para aquilo que talvez o Senhor está falando, porque eu sei que tem muitas pessoas que chegaram para mim num Tadel e disseram, pastor, eu escutei a palavra, entendi a palavra, mudei. Eu escutei a palavra da aliança, entendi a palavra. É isso que a gente quer. Agora, se você precisa do Luiz Hermínio, do Benihim, sei lá, do apóstolo não sei o que lá para vir pregar para você, para destravar, vamos dar um jeito então, irmãos. Porque o que destrava está na palavra do Senhor, amém? E a gente precisa deixar o Espírito Santo mexer com a gente, com as estruturas, para que ela mude. Qual o valor da sua oferta? Sabe o que tem a ver com o coração, irmãos, o valor da oferta? Porque a oferta da nova criatura é melhor que a da velha criatura. Abel representa a nova criatura. Sacrifício de sangue. Ele foi sacrificado e deu um sacrifício de sangue, entregou o que era melhor. Caim representa a carne, barganha, jeitinho. Caim representa, irmãos, a velha criatura não regenerada, não mudada. Caim representa aquilo que nós falamos, que quem se inclina para a carne, da carne vai colher coisas da carne. Quem se inclina para quem é do Espírito, nascido de novo, vive pelo Espírito, amém? Glória a Deus. Quais então são os 5 erros de Caim diante do Senhor? Que é os meus erros, que talvez está na sua vida. Que talvez você ainda não se atinou. Você vem no culto, você canta, você dá glórias a Deus, mas daqui a pouco você vai reclamar. Porque alguém estacionou muito perto de você e você não consegue sair com o carro, porque o som estava ruim, porque não sei o quê. O primeiro deles que eu listei na minha vida e que talvez está na sua, ingratidão. Nós somos ou não somos um povo ingrato? Reclamamos da esposa, reclamamos do marido, reclamamos dos filhos, reclamamos da cidade, reclamamos do vento. Reclamamos de tudo, irmãos. Nós reclamamos de tudo. E nós somos um povo tão ingrato, irmãos, que a gente tem visto atrocidades. Você viu agora, aconteceu na França aí. Estava pensando em tirar umas férias lá. Não vou mais. A gente é um povo muito ingrato. A liberdade de expressão. A liberdade de botar uma caixa de som na porta de casa e esgaçar um louvor. A liberdade de fazer tantas e tantas coisas. Nós somos um povo ingrato nas nossas atitudes. A liberdade de nós orar, de nós fazer vigília, de nós fazer a liberdade para fazer curso de casais, a liberdade para ir nas casas, ouvir a palavra. Olha, irmãos, nós somos muito ingratos. Quando estou cansado, estou triste, não gostei. A van muito apertada, vem 18 para 15 dentro da van, está ruim esse negócio da van.
Estou brincando, não digo que os irmãos falam isso, mas são exemplos. São exemplos que a gente é ingrato para com Deus. A gente é ingrato porque você está sentado aí, e essa hora tem irmãs que queriam estar aí sentadas ouvindo a palavra. Sabe o que elas têm que fazer? Torcer que o Marco amanhã na correria do trabalho dele consiga um tempinho para botar no site a pregação para elas ouvirem. Ou então trazer um pendrive, botar lá e o Marco no final do culto, passar a pregação para elas ouvir. E talvez você esteja aí, que pregação mais chata, ingrato. Você consegue entender os níveis de ingratidão que a gente chega? Sabe, irmãos, muitas vezes aquilo que você come é porque você não está bem no alimento e você não gostou. Não é porque o alimento está ruim. É aquilo que você está olhando. Muitas vezes a Karina chega assim e diz assim: olha, hoje vai ter feijão, arroz e ovo frito. Quer um cozido ou quer um frito? Só tanto faz. E eu como aquilo com tanta alegria que eu gosto de feijão, arroz e farinha. Desde pequeno a farinha, o mexido. Por isso que eu sou forte, bonito desse jeito. Farinha. E eu como aquilo, irmãos, é tão bom. Porque eu olho com os olhos, que coisa mais boa. Mas tem dia que ela faz uns bifão. Tem dia que ela faz uns negócios acebolados, que eu como e no final, eu não sei se estava bom esse negócio. Me deu um negócio aqui. Ingrato. Então vai muito daquilo que eu enxergo, daquilo que eu olho. Como é que você enxerga o que Deus está dando para você? Como é que você tem percebido aquilo que o Senhor tem dado? Mas o Senhor tem dado tão pouquinho para mim. Agrada-te no Senhor, no pouquinho mesmo, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Vai muito daquilo que você enxerga, irmão. Mas eu não sei ler a Bíblia, então leia, peça para alguém ler, mas eu só sei ler. Ali Marcos, João, leia Marcos, João, e deixe o Espírito Santo falar com você. E você vai ver a diferença. Amém? Então, irmãos, a primeira coisa é a ingratidão. O que há de errado na oferta de Caim e de Abel? O que há de errado? Os dois foram para um culto, os dois ofereceram. Caim poderia dizer: eu ofereço o que eu quero. A diferença está no coração de Caim. A diferença é que Deus estava olhando o coração de Caim, não estava olhando para a oferta dele. Quando você vem ao culto, Deus não quer saber da sua roupa, Deus não quer saber do seu carro, não quer saber do seu dízimo, Deus não quer saber do seu glória a Deus, do seu aleluia, do seu reteté. Deus não quer saber disso. Ele quer saber como está o seu coração. Porque isso tudo macula, irmãos. Isso tudo maqueia. Eu posso vir para cá e reteté, e ela lá, lilili, lolalu, viro pulo, choro, grito. E Deus está olhando: o que adianta, filho? Tudo isso. Eu quero o teu coração, eu quero curar o teu coração. E a gente faz essas ofertas para o Senhor. A gente entrega esse tipo de oferta para o Senhor. E o Senhor não quer, o Senhor quer mudar a nossa história, amém? Quer ver um exemplo do coração de Caim? Diz que no fim de uns tempos ele levou a oferta. Ou seja, ele esperou um tempo ainda, quem sabe um dia, quem sabe a qualquer hora, a hora que der, eu vou fazer uma oferta para o Senhor. Para mim fica bem claro, irmãos, que Deus queria o coração de Caim. E daí parece uma doidura minha. Mas eu botei algo aqui, que eu estudando, eu disse: Deus, será que é isso? Isso foi coisa que Deus falou comigo. Eu creio quando Deus fala comigo. Se você entender assim, isso é uma heresia. Ora, pede direção de Deus, mas não seja ingrato, não me julgue, tá bom? Caim, irmãos, era o primeiro fruto da terra. Quem é que foi feito da terra? Quem? Adão, não era? Caim foi o primeiro bebê da face da terra. E ele entrega o fruto da terra. Mas, Senhor, para mim o Senhor ficou bem claro: eu queria você, Caim. Eu queria recomeçar com você de novo. E eu pensei: mas Senhor, eu botei, como é que vai recomeçar depois do pecado? Como é que ele ia recomeçar com o pecado? Tinha tido a queda, Caim nasceu do pecado. Já nasceu encharcado do pecado como eu e você. E daí é como se o Espírito Santo dissesse para mim: desde que aconteceu até a queda, do primeiro dia da queda, até hoje, até os dias de Cristo, eu deixei bem claro que um dia viria alguém para esmagar a cabeça da serpente. E eu procurei, até que o meu filho Jesus disse: eu vou descer e vou esmagar a cabeça da serpente então. E agora a autoridade está em nós, irmãos, porque já veio alguém santo, puro, limpo para fazer isso. A autoridade está agora em nós, entregar o nosso coração só. E para mim ficou bem claro que Deus queria recomeçar com Caim.
E Deus ainda quer continuar recomeçando com nós, amém? Deus ainda quer continuar recomeçando. Recomeçar a salvar o mundo? Não. Salvar famílias, salvar vidas, salvar, falar dele, ensinar, amar, ser grato a ele. Segunda coisa, irmãos, que está em mim e em você, isso está direto em nós. Isso aparece, a ingratidão é uma marca clara da igreja, no Brasil inteiro. A ingratidão é uma marca clara de nós líderes, de nós irmãos em Cristo. Somos ingratos em todas, mas a segunda, que é uma marca bem clara, irmãos, a ira. E diz que depois que ele vai ao culto, depois que ele faz a oferta, ele não ouve aquilo que talvez ele queria ouvir de Deus. E ele, a Bíblia diz no versículo 5, que se enfureceu. Quando você vem no culto, você vai para os seus líderes, você vai com o seu esposo, sua esposa, sei lá, seus filhos, e você vai preparado para algo, e você ouve, não gostei, não quero, não é assim, não pode. Como é que a gente fica? Por dentro a gente fica às vezes irado, se enfurece, fica enfurecido. A ira, irmãos. Irmãos que estão sentados dentro da igreja, estão loucos para dizer assim, quando é que esse careca vai descer daí de cima? Pastores que estão pregando assim, olhando assim, a hora que eu pegar, a hora que eu falar as verdades para ele, ira. Maridos com as suas esposas, esposos com seus maridos, filhos que vêm aqui, levantam a mão para cima e não querem ver mais o pai e a mãe em casa, ira. Ira, irmãos. A ira é satânica, é diabólica. Isso a gente vai ter que ter domínio próprio. Pessoas que vão embora da igreja braba, porque ficaram irados. Pastores que maltratam as ovelhas do Senhor, porque ficaram irados. Ira. Isso não pode ter mais dentro da igreja, irmãos. Pessoas que se dispõem a abrir as suas casas para receber vocês, nós, na quarta-feira. E tem gente que entra dentro de casa e está bravo com o dono da casa, ou com o líder que toda quarta-feira vai lá. Ira. Isso pode, irmãos? Não pode. Dentro da igreja não pode mais. No corpo de Cristo não pode mais. O corpo deve estar doente, irmãos. E a cura tem que começar em nós, pelo nosso coração, amém? A terceira coisa, diz que Caim cometeu assassinato. Daí você vai dizer, eu nunca matei ninguém? Irmãos, quantos sonhos sendo destruídos aí? Quantos filhos sendo destruídos, sabe quando? Quando o filho diz assim, eu cansei de ver isso. Jovens que estavam conosco aqui, que toda quarta-feira estavam em célula, terça, tadel, culto, envolvidos, queriam Bíblia, queriam estar tudo, e o pai e a mãe dizem assim, tu tá louco, para que tudo isso? Sabe onde está agora? No mundão. Matou, assassinou. Maridos que talvez estavam querendo se achegar, e a mulher começou, por que tu? O marido preferiu ficar longe, matou, assassinou. Irmãos, a gente é assassino de pessoas. A gente não mata como o mundo mata, mas a gente mata pior, com palavras. A gente mata com palavras. Quantos pastores matam sonhos de pessoas? Quantos de vocês têm vontade de estar aqui cantando, tocando? E às vezes a gente mata os sonhos. A gente acaba com os sonhos. Quantas pessoas talvez já chegou na sua família e disse, eu tenho sonho de estar lá no ministério, e você disse assim uma palavra maldita, deixa ser boba, deixa ser bobo, aquilo lá é só para a turma do pastor, do irmão dele, do Marco, da Vanessa, da turma dele, você não vai nunca conseguir entrar lá. Você assassinou esse sonho no coração da pessoa. Irmãos, é muito sério isso. A gente é assassino. A gente mata sonho de pessoas. Quantas vezes seu filho quis ir para uma célula de criança, grupo caseiro, estudo bíblico de criança, e você disse, não, filho, está chovendo, e o seu carro na garagem, você matou o sonho dela naquele dia de estar lá ouvindo uma palavra, e o seu carro na garagem, porque você não quis botar ele na chuva. Assassinamos ou não assassinamos às vezes? Isso, irmãos, que eu espero que o Espírito Santo esteja falando com você. Isso quando você mesmo não está pegando a arma e dizendo assim, ó, não quero te servir, Senhor. Muito cedo. Não quero te servir, Senhor. Tem que estudar. Não quero te servir, Senhor. Eu tenho coisas na minha carne que eu preciso suprir. Pá! Quantas vezes você mesmo deixou de fazer algo para o Senhor porque você achou que não podia fazer para o Senhor? Quero te fazer uma pergunta, se fosse Caim, Deus olhando para Caim, dizendo assim, Caim, o
Quem você pensa que é? Ou melhor, Caim, quem você acha que eu sou? Você acha que pode salvar sozinho, Caim? Você acha que eu não posso te salvar, Caim? É isso que eu vejo Deus querendo falar com Caim. É isso que eu vejo Deus falando para nós, irmãos. É isso que eu vejo. A misericórdia de Deus. E a última coisa, a mentira, irmãos. Aí depois tu junta as outras todas, você vai ver quão mentirosos nós somos. Aonde está seu irmão? Não sei. Versículo 9. Onde está o teu irmão? Não sei. 1 João 4,20, só anota aí, diz assim: se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Você viu que sério isso aqui, irmãos? É a Bíblia que está dizendo. Não, Senhor, eu te amo, mas a minha sogra que se exploda. Tua sogra é tua irmã também, sabia? Além de sogra é tua irmã. Bênção. Teu marido é teu irmão também, sabia? Tua esposa, teu cunhado, teus vizinhos. Eles podem ainda ser criaturas, irmão, mas eles precisam ser irmãos. Sabe por que precisa ser irmão? Porque você é o que para Deus? Um filho. E Deus precisa de mais e mais filhos. E esses filhos que se achegam diante do Senhor é meu e seu irmão. E nós vamos um dia estar todos juntos na pátria celestial. A não ser que você olhe, não, Senhor, aquele tu não deixa entrar, porque aquele lá tu não sabe como é que era lá embaixo. Agora eu, Senhor, olha, eu era o cara. Você está me entendendo? Como é que nós lidamos com isso, irmãos, dentro e fora da igreja? Como é que você lida com a ingratidão? Como é que você lida com a sua ira, a sua fúria, a raiva? Como é que você lida com o assassinato espiritual? Quando você libera palavras para as pessoas? Como é que você tem lidado? Como é que ele tem lidado com isso? Tem erro pior do que isso, irmãos? Que esses 4, você acredita que tem erro pior que isso? Ser um mentiroso, um ingrato, um assassino. O que mais? O que eu falei? Ingratidão, ira, né? Ira. Ser um ingrato, um iracundo. Iracundo é aquele assim, brabo, com raiva. Mentiroso. Tem coisa pior diante de Deus do que isso? Quem acha que tem? Tem. Vou dizer para você que tem. E não é que parece ser tão. É que as palavras que a gente olha, nossa, capaz que vai ter coisa pior com um assassino. Tem. Gênesis 4,16. Depois de toda a história que passa, depois que o Senhor está lá com Caim, o Senhor diz para ele, cara, se tu procederes bem, vai tudo bem. Olha só, o Senhor tenta, o Senhor fala. Mas Caim toma a pior atitude que eu e você podemos tomar na face da terra. Que jamais, irmãos, nós podemos tomar. Diz assim: retirou-se Caim da presença do Senhor. Irmãos, eu e você nascemos encharcados em pecados, diz a Bíblia. Mas não queira, por causa disso, se retirar da presença do Senhor. Amém? O grande problema nosso é esse. Nós não queremos estar na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é luz. E quando a luz vem sobre as trevas, ela revela o que está errado. Ela mostra tintim por tintim que precisa ser mudado. E nós parece que não gostamos da luz. A luz vem vindo e nós queremos esconder coisas. Queremos botar a mão e não, Senhor, tem coisas que não pode iluminar. Tem coisas que não pode acontecer na minha vida, ainda não é tempo. Irmãos, quem foge da presença do Senhor está condenado. É mais fácil você estar na presença do Senhor, cheio de problemas, ingrato, iracundo, assassinando sonhos, mentindo, do que fugir da presença dEle. Sabe por quê? Porque com todos esses pecados na presença do Senhor, a Bíblia diz que Ele é poderoso para nos purificar de todo o pecado. É Ele que nos purifica. E o diabo diz, corre, sai de perto do Senhor e vai acabar contigo. Mentira do diabo. Nós devemos reconhecer que somos ingratos. Nós devemos reconhecer que vivemos iradinhos, sim. Reconhecer que assassinamos às vezes as pessoas. Que somos mentirosos. Senhor, me purifica de todo o pecado. Sou um pecador, eu não quero ser Caim. Porque diz que Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. Nod, no termo hebraico, significa terra da peregrinação. Ele virou um peregrino lá, perdido, sozinho, tornou-se errante. E assim, irmãos, tem muitas pessoas dentro da igreja hoje,
Quantos creem que nós estamos na presença do Senhor aqui? Amém? Pois é, irmãos, é fato, nós acreditamos que o Senhor está aqui, eu creio. O Senhor está aqui nessa noite, amém? Mas como é que está o seu coração diante do Senhor nessa noite? Você vai sair por aquela porta, tudo normal, com a atitude de Caim? Senhor, descobri que realmente o que o pastor falou é verdade ou não é verdade, mas eu não quero a tua presença. Eu não quero que mude nada em mim, no meu casamento, nos meus filhos, na minha história, não quero. E daí vira peregrino. Daí vai para a terra do nunca, que nem o Peter Pan. Nunca mais vou ser ninguém, nunca mais consigo, não consigo mais, nunca mais. Irmãos, na verdade, irmãos, as pessoas hoje vivem numa peregrinação, tão perdida, tão sozinha. Jesus é o caminho. As pessoas precisam ouvir algo do que? A verdade. Jesus é a verdade. Nós precisamos ter vida e vida em abundância. Jesus é a vida. Mas quem é que quer realmente se ofertar para Ele para viver isso? Para viver um novo caminho, para viver uma nova vida, para ter uma nova verdade em si. As pessoas têm perguntado para mim, irmãos, as pessoas perguntam coisas para mim impressionantes por causa da igreja aqui. As pessoas perguntam, o que tem na igreja? O que vai ter na igreja? Tem palavra. Tem isso? Tem tudo isso. Tem isso. Tá aí, qual é que é o dia tal? Qual é que é o dia tal? O dia tal é todo dia. Eu disse uma pessoa. Porque as pessoas estão procurando num vazio, num buraco, irmãos, onde não vão encontrar nada. O único lugar é em Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, que vai suprir todas as nossas necessidades, físicas ou espirituais, é nele. Se você não conseguiu encontrar esse lugar ainda, é porque tem coisa errada. É porque Caim ainda vive no seu coração. Você não consegue olhar nos olhos do Senhor, porque Caim teve a oportunidade de olhar nos olhos dele e dizer, Senhor, eu matei o meu irmão. Ele disse, não sei, já tinha matado o irmão. Teve a oportunidade, Senhor, eu rateei. Sabe que Deus, ele não estava falando com quem? Deus sabia de tudo. E ele mentiu para Deus. Para quem você acha que está mentindo? Para mim? Para quem você acha que está enganando? A igreja? Pastor Norton, Ministério Vida? Não, irmãos. A oferta tem um preço alto. A oferta tem um preço alto. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Onde que eu me perdi aqui? Caim então foi prestar culto ao Senhor, mas não obteve a resposta que queria. Quantas vezes você vem aqui prestar um culto ao Senhor e não obtém a resposta que você quer? Quantas vezes você chegou aqui e disse, Senhor, me dá, me dá, me dá. A Bíblia diz que tem duas irmãs, Adá e Adá. Me dá, tem uma passagem lá, tem duas irmãs, dá. Que é o que o crente faz, dá. Quantas vezes você chegou aqui cheio de ingratidão, irmãos? Cheio de ingratidão. Entrou por aquela porta já reclamando. Eu sempre sento no mesmo lugar. O que aqueles dois ali sentaram no meu lugar hoje? Cheio de ingratidão. Queria ir no banheiro, tinha gente lá. O que o pastor foi mostrar? Um pinico. Será que foi para mim aquele pinico? Está aqui, irmãos, ó. Será que foi para mim aquele pinico que ele mostrou? Romanos 1, 21, irmãos. Quem é que trouxe o pinico? Estava limpo esse pinico aqui, irmãos? Romanos 1, 21 diz, quem sabe cresce os cabelos, né, irmãos? Romanos 1, 21 diz assim, olha só o que a palavra diz, irmãos. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Viu como Deus quer o coração? Deus precisa do nosso coração, assim como Ele queria o coração de Caim. Lá em Lucas 17, 11, você vai ver uma passagem que Jesus fala dos 10 leprosos. Diz que os 10, indo pelo caminho, iam sendo curados. Eles estavam indo, nem chegaram onde Jesus mandou, já estavam curados. Quantos voltaram para agradecer? 1. Será que essa é a porcentagem da igreja? 10% só é grato, o resto só quer a bênção. Será que é isso que o Senhor está falando? 1 voltou para agradecer e se prostrou. E sabe quem voltou? Um samaritano. Será que essa é a porcentagem que o Senhor está dizendo?
É muita gente ingrata dentro da igreja. É muita gente ingrata. Eu não sei se é, irmãos, isso que o Senhor está falando na Bíblia, mas que a maioria ingrata é. Jovem, você é grato a Deus pela sua juventude? A Bíblia diz em Eclesiastes 9:11, jovem, alegra-te na tua mocidade, porque um dia de tudo isso, Deus te pedirá contas. Te alegra disso. Aproveita para correr com os jovens e fazer, não só disso, mas todos os jovens aproveitam. Os casaizinhos que não têm filho, te alegra que não tem filho ainda. Te alegra. Porque um dia vai chegar o dia que você vai ter filho, você não vai poder dizer para o Senhor, Senhor, agora eu não posso fazer porque é o meu filho, porque eu tenho bebê, tenho isso. Você vai se tornar um ingrato, porque o filho foi Deus que lhe deu. Igual você está usando o seu filho como desculpa para não fazer algo para o Senhor. Te alegra, irmãos. A ira. Eu estou passando de novo. Quantas vezes você entrou ali irado, brabo com uma situação, que alguém te fechou no trânsito, que alguém te xingou, que a tua esposa demorou para vir para a igreja, que tu queria vir logo. Essa semana eu fui no dentista, e Deus me tratou foi nisso, irmãos. Estou lá na rua dos fundos lá da polícia, eu indo assim, dei seta para entrar à esquerda, estava na minha mão para entrar à esquerda, fazer a volta, e vem um carrão bonito, dando um sinal de luz em cima de mim, sexta-feira, chegou bem na minha traseira do carro, e eu estava com o vidro aberto, estava calor, eu fui fazer para ele assim, que eu estava dando pisca, eu olhei para ele, fiz assim, fiz pisca, eu acho que ele entendeu outra coisa. Irmãos, você não sabe o que eu ouvi, você não sabe como é que eu fiquei. Eu disse, tomara que essa dentista hoje me arranque os dentes tudo da boca, de raiva. Quero sentir dor, preciso sentir dor hoje. Irmãos, aquele cara falou tanta coisa em poucas palavras, que eu me tremia dentro do carro. Eu fui para a dentista e eu fiquei o dia inteiro, aquele dia, com um negócio aqui trancado dentro de mim. Porque o meu espírito não quer ser assim, mas a minha carne queria. Se fosse em outro tempo, eu já teria dado um cavalinho de pau. Sairia em 2 rodas naquela... Galo, velho. Irmãos, nós precisamos matar a carne todos os dias. E para completar, a minha esposa foi dizer, o que tu fez ainda? O que tu fez? Eu não fiz nada, eu só botei a mão ali, está dando pisca. E a gente tem que se controlar, irmãos. Quantas vezes a gente fica irado? Em Salmo 37:8, eu preciso de mais um tempinho, tá? Se você puder me dar aí. Diz assim, deixa a ira. Olha o que a Bíblia, irmãos, diz. A Bíblia está dizendo, deixa a ira. Esposas iradas, deixa a ira. Maridos irados, deixa a ira. Jovenzinhos irados, querem chutar tudo. Eu vou para o meu quarto, não tem quarto nenhum. Quarto da tua mãe e teu pai. A minha casa, a minha cama. Quer jogar o meu videogame, por acaso tu comprou o videogame? O Arthur às vezes fala, eu vou jogar o meu videogame. Não, o videogame é da tua avó que te deu, nem teu é. A Bíblia diz, deixa a ira. Abandona o furor, não te impacientes. Certamente, ó irmãos, certamente, quem é irado, diz assim, isso acabará mal. Não acaba bem. Não acaba bem. Eclesiastes 7:9 diz assim, não te apresses em irar. Já viu aquelas pessoas que são rapidinho em ficar irado? Eu era assim. Era papum. Papum, já tomou, levou. Tomou, levou, pá, e deu. E a Bíblia diz, não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Olha só o que fala sobre ira, irmãos, forma um monte de coisa para você ler na Bíblia. Quem está me entendendo? Cutuca o irmão e diz, viu? Cutuca, viu? A ira, irmãos. Quantas vezes você veio para cá cheio de ciúmes de alguém, cheios de maldade, querendo matar o seu irmão, querido? Não o seu irmão da família, mas o seu irmão no corpo de Cristo. Quantas vezes, irmãos, nós temos de casa assim, seu marido é seu irmão, seu filho, seu pai, seus amigos, são tudo teu irmão, são todos nossos irmãos. Em 1 João 3,15 diz assim, todo aquele que odeia o seu irmão é um assassino. Todo aquele que odeia o irmão é um assassino. Ora, não sabeis que todo assassino não tem a vida eterna e permanece em si
Quantas vezes você veio para cá cheio de mentira, dizendo que veio adorar o Senhor, não veio adorar coisa nenhuma. Quantas vezes, irmão, Salmo 101, 7, não há de ficar em minha casa nenhum que seja fraudulento, que usa de fraude. Deus fala, nenhum que mente. Eu nasci pra te... Não há de ficar na minha casa nenhum. Nenhum. Diz a palavra do Senhor, irmãos. Salmo 107, 1. Provérbios 12, 22 diz que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Salmo 101, 7, depois Provérbios 12, 22. Diz que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Eu me lembro de crente cantando. Lembro de pastor cantando. Que crente não mente, somente quando canta. Não é verdade? Eu me rasgo por inteiro, faço tudo. Pastor Leandro que dizia, te rasga mesmo? Faz tudo mesmo? Tem certeza? Lábios mentirosos. Lábios mentirosos. Muito sério, irmãos. Eu quero morrer para ti, Senhor. Essa eu inventei. Não morre nada, irmãos. Tem uma música que eles cantam, que é uma canção, letras do Pai Nosso, né? Assim, aquilo que é o Pai Nosso. Aquela letra do Pai Nosso. Agora me perdi a canção. Como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Perdoa mesmo, irmãos. A gente fica cheio de amargura, de rancor. Caim estava longe de Deus, irmãos, antes mesmo de se retirar da presença de Deus. Caim estava muito longe de Deus. Depois de Deus passar o relatório com ele já estava muito longe. Talvez, irmão, você esteja aqui hoje, mas o seu coração não está em Deus. Você já está longe de Deus faz tempo. Faz um bom tempo, faz alguns anos. Faz alguns meses que você tem vindo, e a secura continua. Você está longe de Deus. Está peregrinando. Aonde, pastor? Estão peregrinando na estrada da ingratidão, no caminho da ingratidão, no caminho da ira, no vale da sombra da morte, destruindo sonhos, na avenida da mentira. E toda mentira tem que ir e tem que voltar. Porque se ela só vai, irmãos, quando alguém te fala alguma coisa, tem que voltar fazendo outra mentira para cobrir aquela. E daí vira uma bola de neve. Caim deve ter preparado um altar, irmãos, coisa mais linda, assim como o Beto e os irmãos prepararam isso aqui. Caim deve ter preparado naquele dia, ajeitado as pedras, acho que eles faziam com pedras, preparado, organizou as suas ofertas. E Deus ali olhando para ele, e o coração, Caim. E o coração, Caim. Talvez você saiu de casa esquecendo que nós somos o altar, e nós somos o sacrifício, nós somos a oferta. Mas não nos preparamos para isso. Não nos preparamos para isso. Caim falhou, irmãos. Seu coração não era mais do Senhor. E o seu coração é? Daí para terminar, irmãos, lá no versículo 15, um pouquinho antes de Caim se retirar, diz que Deus deu um sinal para ele. Deus colocou um sinal em Caim. Alguns estudiosos e ficam conjecturando um monte de coisa, diz que Caim virou negro. Olha só, isso é um pouco racista. Alguns estudiosos, nos estudos, dizem que ele virou negro para ser o sinal dele. Outros dizem que ele tinha uma cicatriz, outros dizem que ele virou uma outra raça. E os estudiosos mesmo não acreditam que sejam isso. Diz que Deus deu um sinal para ele. Diz assim no versículo 15, Deus pôs em Caim um sinal para quem ouvisse não o matasse. Imagina esse homem errante por aí, louco para morrer, diz, eu rateei com o Senhor, fiz tudo errado. Melhor eu morrer, me mata. Mas todo mundo que olhasse para ele, não posso te matar, você tem um sinal. Que ninguém pode tocar em você. A importância, irmãos, quando a gente for ler isso, não está no sinal que Deus colocou em Caim. A importância para mim, irmãos, está na razão do Senhor ter colocado o sinal. Sabe por que eu entendi? Eu fiquei lendo, pensando, por que o Senhor colocou esse sinal se não era para matar?
Se ele quisesse se matar ou quisesse destruir, alguém destruir a vida dele. Porque uma vez eu preguei, lembra das cidades refúgio, que todo assassino vinha um vingador matar aquele que matou o outro. Talvez poderia ter, o Adão matou o Abel, vou te pegar, vou te matar. Nem o pai dele poderia matar ele agora. E a razão para mim, clara, é que Deus colocou esse sinal aqui para Caim, desse tempo para ele se arrepender. Deus colocou um sinal na sua vida. Tem uma música que canta aí, eu tenho a marca da promessa. Qual é o sinal da tua vida, irmãos? Na minha e na sua. Alguém grita bem alto o nome dele, por favor. Esse é o grande sinal, irmãos. Ninguém pode te matar. Ninguém pode tocar em você. Ninguém, irmãos, pode fazer com você. Mesmo que você seja um mentiroso. Mesmo que você seja um assassino. Mesmo que você viva irado. Ninguém pode tocar em você. Se você tiver esse sinal. Amém? Nós precisamos manifestar esse sinal, irmãos, na nossa vida. Você tem o sinal, Jesus é o nosso sinal, Ele é a marca. Aqueles que o receberam como Senhor têm essa marca e podem viver sem medo, sem receio, sem culpa, sem se preocupar em ser morto. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo vai depender do seu coração se você tem essa marca. Tudo vai depender da sua atitude se você tem essa marca. E a resposta para mim está... onde? Está na Bíblia, né? Quer ver? Olha o versículo 7. O que Jesus diz para Caim. Para mim, irmãos, Deus continua dizendo para aqueles que têm a marca, que tem Cristo representado dentro do seu coração: se procederes bem, é certo que serás aceito. Se procederes bem, envolve o coração. Se todavia procederes mal, e Deus está dando duas opções para nós: fazer o bem ou fazer o mal, o livre-arbítrio. Se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O termo hebraico para eis que o pecado jaz à porta, sabe o que é? Quem é que está à porta e bate, quer entrar? Se você abrir e ele vai entrar e cear contigo, quem é que está à porta? Jesus Cristo, não é? Mas esse termo hebraico diz que o pecado está à porta, diz que é o diabo. E ele está assim, na porta, te esperando, descansadamente. O termo hebraico diz isso. Está sentado, que nem um cachorro, esperando um carinho. Esse que o pecado está ali, só esperando um cafunézinho, jaz à porta. E fala de procedimento. Fala se você quer fazer um carinho na ira, fazer um carinho na ingratidão, fazer um carinho no assassinato, assinar sonhos, fazer um carinho na mentira. O pecado está ali. Ele vai ficar ali. E o Senhor está dizendo: o seu desejo será contra ti, mas cumpre dominá-lo. Quando você tiver desejo, irmãos, de ser um ingrato, domina. Quando tiver desejo de ficar irado, domina. Quando tiver desejo de matar o sonho de alguém, refreia a língua. Quando você tiver desejo de mentir, tranca, não deixa sair. Amém? Quem entendeu a mensagem dessa noite? Você pode ficar de pé, por favor? Quero te agradecer, em primeiro lugar, por estender um pouquinho o horário. Mas nós precisávamos ministrar essa palavra, irmãos, que eu creio que o Senhor está levantando nessa cidade um povo que realmente vai entender da palavra dele, que não vai vir buscar outra coisa senão o Senhor. E eu garanto, eu profetizo na verdade, que as pessoas que saírem daqui nessa noite com essa palavra viva dentro do seu coração, vão mudar. Vão mudar, irmãos. Você não vai deixar talvez de reclamar de alguma coisa, não, mas você vai começar a acender uma luz dentro do seu coração. Se você se ira por qualquer coisa, você vai começar a parar de se irar. Se você mente, você vai parar de mentir. Você precisa querer isso. Feche seus olhos. Se essas características, irmãos, são tuas marcas, se essas características que eu citei antes são as tuas marcas, as 4 primeiras, cuida. Cuida, porque essas características elas só têm uma função: te levar para longe da presença do Senhor. Essa é a função dessas características. O coração ingrato, irmãos,
ele não sabe se alegrar com nada, é estéril, é incrédulo. O coração, irmãos, que se ira totalmente, corre o risco de infartar a qualquer hora, cria um câncer. O coração, irmãos, que só olha para os outros e não supera as suas dificuldades, mas justifica os seus erros por causa dos outros. E talvez entre o ciúme, a mentira, você começa a destruir a vida do outro irmão. Não prospera, não. O coração mentiroso, irmãos, engana a si próprio, não engana a Deus. Eu quero te convidar nessa noite, irmãos, para você num ato profético de coragem, de fé, você vir até a frente e começar a renunciar qualquer um das características que eu falei na sua vida. Você com a sua boca renunciar, em oração, quando nós estiver tocando esse louvor, você dizer: eu não quero ser mais ingrato. Você tem que confessar os seus pecados, amém? Se você é uma pessoa que se ira facilmente, você tem que chegar e dizer: Senhor, você me conhece, eu sou uma pessoa que vivo me irando. Eu confesso, eu te entrego a minha ira. 1 João 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Saia do seu lugar, nós vamos cantar. Se você entendeu essa mensagem, quer renunciar a algo na sua vida, eu quero te convidar a vir à frente. Saia com coragem, com fé. Aleluia. Aleluia. A solução está na cruz, meu querido. Aleluia. Sim, Deus. Está lá na cruz. Pela cruz me chamou, me atraiu e eu me aproximo, quebrantado do seu amor. Sim, Deus. Você pode começar a renunciar no seu lugar aí, querido. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa Ele usar a sua boca. Deixa Ele usar a sua mente. Comece a confessar para o Senhor. Entregue para Ele. Entregue o seu coração nessa noite. Diga para o Senhor que você não quer ser mais essa pessoa. O Senhor vai começar a mudar a história de pessoas. O Senhor está olhando para você, assim como olhou para Caim. E eu estava condenado, mas agora pela cruz. Aleluia! Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Me chamou, sem palavras, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. É demais, Senhor, o seu amor por nós. Derrama, Deus. Derrama, Senhor, sobre essas vidas. Que haja transformação, Senhor. Que haja renúncia nessa noite. Que haja renúncia, Senhor. Aleluia. O quanto és fiel. Pela cruz me chamou
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Você precisa começar a olhar para a cruz de Cristo e parar de olhar com olhos carnais e ficar com sentimento de pena, ficar com sentimento que coitadinho de Jesus. Jesus não é um coitado. Jesus é o maior guerreiro que a humanidade já pôde ouvir, pôde conhecer. É o maior presente que um casamento, que um filho, que um marido, uma esposa pode vir a conhecer. É naquela cruz que está totalmente declarado o amor dele por mim e por você. É naquela cruz que foi derramado a solução de todos os nossos problemas. Aquilo que o Marco falou antes para os casais: você não é aquilo que dizem que você é. O seu casamento não é aquilo que dizem que é o seu casamento. A sua vida não é essa vida que você leva. Porque foi muito amor derramado naquela cruz, irmãos, para que eu e você pudéssemos viver. Mas depende do meu e do seu procedimento de agora em diante. Chega de ingratidão, irmãos. Se o seu marido não está aqui, esposa, eu tenho falado isso todo dia, todo culto. Ainda assim seja grato ao Senhor. E mulheres, o seu marido que está aqui, para de reclamar dele. Seja grato ao Senhor porque Ele está aqui com você. Se ele tem um jeitinho assim ou um jeitinho assado, seja grato a Ele. Para de se irar com as coisas, meu irmão. Tenha domínio. Vamos ter domínio, não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Mas tenha domínio. Para de matar os sonhos da tua esposa, do teu esposo, dos teus filhos. Para de matar os sonhos para essa cidade, que Deus tem para essa cidade. Talvez você seja o grande sonho que Deus tem para essa cidade, se levantar nessa cidade, irmãos. Como um grande adorador, como um grande pastor, um grande apóstolo, um grande profeta, um grande missionário. Para de matar os sonhos do Senhor. Para de mentir para Deus. Para de mentir para si mesmo. Vamos viver uma vida digna de sermos chamados cristãos, filhos de Deus. Vamos levantar um altar de adoração nessa cidade para o verdadeiro e único Deus. Vamos mostrar para essa cidade que é possível viver com o Senhor, sem precisar pedir mais nada para Ele. Amém? Porque Ele é bom demais para nós, queridos. Pai, em nome de Jesus, a todos aqueles que renunciaram com sua própria boca nessa noite, que confessaram de todo o coração, Senhor, eu sei que o Teu Espírito Santo está mudando algo. Eu sei que vai haver mudança. Eu sei, Senhor, eu creio fielmente que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, Senhor, do que aquilo que nós estamos pedindo ou pensando agora. Que o Teu Espírito Santo habite no coração dessas pessoas, nesse ministério, nessa igreja. E que nenhum de nós, Senhor, saia daqui sem uma expectativa de o dia de amanhã seja melhor que o de hoje, em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir bem forte a Jesus? Aleluia!